seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, obrigado, Cláudio. Como é que está? Tudo bem? tranquilo, cheio de perguntas aqui para o doutor José Otávio. Vamos começar com a pergunta, doutor José Otávio, da Alice Campos, aqui de Viamão. Essa pergunta já aconteceu com uma amiga minha e eu tenho curiosidade de saber a resposta. Sou vendedora. Meu filho de 4 anos ficou internado por 5 dias. Fiquei com ele no hospital e levei o atestado de acompanhamento desses 5 dias. A empresa não aceitou e disse que vai descontar. Isso é correto? A Alice está te perguntando. Infelizmente, são as falhas da CLT, né? Sim, é correto. Por quê? Tem que haver uma modificação na legislação. Por que a CLT prevê filhos até menores de 6 anos, a mãe só tem direito a 1 dia por ano? De acompanhamento, de acompanhamento. Né? O termo é esse. Exatamente. Ficou uma gripe muito forte. Ou foi internado, qualquer coisa nesse sentido. Como regra, o empregador só é obrigado a abonar 1 dia. 1 dia por ano. Por ano. Os demais pode descontar. Seria falta justificada, né? Sim. Nós já conversamos várias vezes Mesmo sobre isso. Mesmo levando atestado. Exatamente. É justificada, mas não abona, né? Perfeito. Porque a lei dá esse direito à empresa e dá o direito à empregada apenas 1 dia por ano, né? Então tá aí, ó, desmistificado também. A minha amiga não tinha levado também. E ela ficou braba também, então tá dentro da lei. Ficou também cerca de 4, 5 dias. Vamos adiante. Trabalho há 2 anos em um bingo clandestino. Essa vai pro telão aqui, ó. Pergunta do Leonardo Pereira. Olha aí, ó. Trabalho há 2 anos em um bingo clandestino, sem carteira. Quais direitos trabalhistas eu tenho se eu sair do bingo? E aí? Ele não tem nenhum direito trabalhista, né? Porque está num local clandestino. Exatamente, porque o ilícito, né? Não tem como o Poder Judiciário, o direito do trabalho, dar guarida ao ilícito, né? A atividade de bingo no Brasil é proibida, jogos de azar são proibidos ainda, né? Então ele não tem direito trabalhista. Não adianta nada. Não adianta. O que muitas vezes acontece nesses casos? Como os bingos são clandestinos, aí eu vou dar uma dica. Normalmente, o que tem ali na fachada? É uma lancheria, é uma tabacaria. Esse dia descobriu um que tem num estacionamento lá perto de casa. Exatamente, são as fachadas dos bingos. Então, o que se pede nos processos? Não um reconhecimento com o bingo, mas com essa tabacaria, com essa lancheria, né? Que aí daria uma forma de dar uma burlada. Exatamente. Mas é ilegal e aí... É ilegal, não, exatamente. Começa pelo errado. Como regra, não teria nenhum direito trabalhista. Entendi. Porque bingo é ilícito. Começou pelo errado, vai segue errado. Bom, a gente tem outra pergunta também aqui que fala sobre, no telão aqui também, ó. Sofri violência... essa é do trabalho da indústria de calçados. A Luciana Santos pergunta. Colocaram 3 câmeras no refeitório, inclusive com áudio. Isso é permitido pela lei? Me sinto constrangida sendo filmada enquanto como e descanso no meu intervalo. Eu me lembro que teve uma polêmica sobre isso. Na verdade, a legislação não permite a colocação de câmeras em vestiários, refeitórios, né? Porque aí está ofendendo a dignidade e a intimidade do trabalhador. Aquele momento do intervalo é o momento que está o descanso, fazendo a refeição, né? Não está trabalhando. Não está trabalhando. Então, a empresa não pode colocar câmeras no refeitório. Ela deve buscar um advogado que ela vai ter direito a receber uma indenização por danos morais. Tinha a questão de colocar com áudio ou sem áudio também? Mas mesmo com áudio ou sem áudio, com áudio só agrava, né? Porque aí é mais exposição ainda, verdade, né? É verdade. Mas não pode colocar em refeitórios, vestiários, não pode porque está ofendendo a intimidade que é garantido a todos nós pela Constituição, né? Então não pode, ela tem direito, se quiser, pleitear uma indenização por danos morais. Se procurar um advogado... Se procurar um advogado, vai ter direito a danos morais. Não pode. Outra questão também aqui importante aqui, que é bem complexa aqui pelo que eu vi, a Sofia pergunta o seguinte: sofri violência doméstica, tive que sair de casa por 40 dias até conseguir a medida protetiva e faltei ao trabalho em função disso. Quando voltei, fui despedida por abandono de emprego. Eu tenho algum direito? Ela pergunta. Ela tem todos os direitos. O que acontece? Nós temos a Lei Maria da Penha, né, que regula esses casos de violência doméstica. E tem um artigo lá nessa Lei da Maria da Penha que ela dá poderes para o juiz trabalhista suspender o contrato de trabalho
quando há casos de violência, porque muitas vezes a mulher ou precisa se resguardar, ou está com medo de ser agredida, ou a própria medida protetiva, né, ela não tem condições de ir trabalhar. Né? Então, isso. Essa lei dá direito do juiz suspender em torno de 6 meses esse contrato de trabalho. Então, se essa trabalhadora procurar um advogado, com certeza ela vai conseguir reverter essa justa causa. Porque, na verdade, não é abandono de emprego, ela tinha um motivo justificado para não ir trabalhar. E aí tem como se aplicar analogicamente esse artigo da Lei Maria da Penha para reverter essa justa causa. A justa causa, na minha visão, foi aplicada de forma equivocada. E pode ser revertida, né? E ela, na justiça, com certeza, deve reverter essa justa causa, sim. Por quê? Porque há, na Lei Maria da Penha, um artigo que se aplica de forma analógica nesse caso. Não houve abandono de emprego, mas sim um motivo justificado para que ela não comparecesse. Perfeito. Outra pergunta aqui também, a Iná Fischer, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte: trabalho em um restaurante, em razão da morte do meu tio, faltei, mais ou menos a mesma situação, ao trabalho aí por 2 dias em razão da morte do tio. Levei o atestado de óbito e mesmo assim fui despedida outra vez por justa causa, né? Sob alegação de faltas injustificadas. Esse é o problema. O que acontece? Lá na CLT nós temos que se chama até licença nojo, que é a licença por luto de familiar. Né? 2 dias que o trabalhador tem direito a faltar justificadamente. 2 dias. Mas quais os familiares? Ascendentes, descendentes, irmãos, esposa, companheiro, né? Filhos. Né? Em tese, o tio não estaria nesse rol que daria guarida ela se afastar desses 2 dias. Mas aí eu também, a minha visão, eu entendo que mesmo que não esteja ali, não é uma falta injustificada, é uma falta justificada. Sim. Se ela apresentar o atestado médico, ela não vai ter essa falta abonada, mas a empresa não vai poder, na minha visão, aplicar a justa causa, porque não é uma falta injustificada, é uma falta justificada. Ela só não vai ter direito a receber por esses 2 dias, mas não pode ser despedida por justa causa. Mesma coisa, deve procurar um advogado e tentar reverter na justiça essa justa causa. Porque a gente tem aquela relação ali, só um parênteses, a gente tem aquela relação, doutor Zé Otávio, da questão da falta, né? A pessoa faltou e não justificou, ou a pessoa faltou e justificou, mas não tem aquele determinado direito, o que é diferente também. A gente fala muito sobre isso, né? Pessoal, eu justifiquei, mas eu não tenho direito. Mas é diferente da pessoa que faltou e não deu satisfação. Exatamente. O que acontece? Que a justa causa ela tem várias formas de justa causa. Uma delas é a desídia. O que é a desídia? Que deve ter acontecido no caso dela, quando o trabalhador não está cumprindo suas obrigações. Uma das obrigações do trabalhador é ir trabalhar. Então, se ele falta, às vezes até o trabalhador acha, eu só posso ser despedido se eu faltar 30 dias. Isso. E não é nada disso, porque tem a desídia. Chegar atrasado reiteradamente, ou faltar várias vezes, 1 dia, 2, 3 dias, o empregador pode aplicar justa causa por desídia. Né? Mas, neste caso, eu entendo que a falta não é injustificada. Se ela levou o atestado de óbito, é uma falta justificada. Ela só não vai ter direito a receber esses 2 dias. E até interessante, Cláudio, que hoje saiu até uma notícia nos jornais, que há um projeto de lei agora no Senado para aumentar, porque esses 2 dias são muito curtos, né? Às vezes perde um filho, um familiar próximo. Imagina. E aí o projeto de lei agora vai aumentar para 8 dias. Sim. Até esse afastamento. Fúnebres por também, tudo, exatamente. Né? Exatamente. Às vezes não é na mesma cidade, tem que se deslocar, né? Sim. Então há esse projeto de lei de, ao invés de ser 2 dias, ser 8 dias que o trabalhador pode se afastar do trabalho em caso de morte de familiares. Acho justo. Bom, uma outra situação delicada aqui, doutor Zé Otávio Crespo. A Vera Lúcia Pinheiro pergunta o seguinte: meu marido foi preso no trabalho em razão de descumprimento da medida protetiva contra a ex-mulher. Não sei bem como é que é isso. Em razão da prisão, fui despedido por justa causa. A empresa pode fazer isso? Eu entendo que não pode fazer isso. Por quê? Quando é que o empregador pode despedir pela prisão do empregado? Quando é uma prisão com trânsito em julgado. Ou seja, o processo criminal tramitou e ele foi definitivamente condenado e não há mais recurso, ou seja, ele terá que cumprir uma pena. Perfeito. Então, neste caso, a empresa pode aplicar a justa causa. Mas, no caso, ela fala que é uma prisão cautelar, né? Descumprimento da medida protetiva. medida protetiva. Então, na verdade, a empresa não pode aplicar a justa causa, né? Porque não há o trânsito em julgado. É uma prisão cautelar que pode ser revertida, né? O que acontece? Aí a suspensão do contrato de trabalho, né? Mas não, sob hipótese alguma, despedir por justa causa. Perfeito. Outra questão que a gente já comentou aqui também é a questão dos funcionários, um substituir o outro em determinadas funções diferentes, né?
Essa aqui está no telão, aqui, ó. Sou frentista e nas férias da minha colega, que é caixa e tem um salário maior, fiz a substituição dela e não recebi nada por isso. Tem algum direito? Sim, é o chamado salário de substituição, né? Sempre quando o empregado substituir um colega de trabalho que ganhe mais, durante aquele período que ele faz a substituição, ele vai ter direito a receber aquela remuneração que é maior. Então, no caso, ela tem direito a receber, né, a remuneração do caixa, que ela diz que é maior que o dela, né? De frentista. Sim, de frentista. Exatamente. Então, ela tem que buscar, ou tentar gestionar junto à empresa, né? Que é meio utópico falar isso, pois é. Ou depois entrar na justiça e buscar essa remuneração maior que não foi paga a ela, né? Mas fica uma dica para o empregador também, né? Exatamente. Sempre quando há substituição, o empregador tem que observar, né? Naquele período, tem que pagar a remuneração daquele que foi substituído, né? O sujeito está ganhando um salário maior fazendo aquele trabalho que o outro que ele está substituindo ganha mais. Exatamente. Nada mais justo, exatamente, né? Porque tem umas mãos grandes aí, né? Mas vamos pela lei, gente. Bom, para a gente concluir, doutor José Otávio Crespo, tem outra aqui no telão também, que a gente já falou sobre a questão das jornadas, né? A Jovita Almeida, de Passo Fundo, pergunta o seguinte: trabalho na jornada 6x1, 8 horas por dia, só tenho direito a 40 minutos de intervalo para o almoço. Cabe processo? Que direitos eu teria? O pessoal já quer processar. Já, né? O que acontece? Nós temos o intervalo intra-jornada, o intervalo para refeições, né? Uma jornada até 6 horas, ele vai ter um intervalo, o trabalhador tem um intervalo de 15 minutos. Acima de 6 horas, o trabalhador tem um intervalo, uma jornada acima de 6 horas, um intervalo de 1 hora, né? Tá. No caso, ele diz ali que só tinha 40 minutos de intervalo. Então, o que ele vai ter direito, né? Esses 20 minutos que foram suprimidos, né? Com um adicional de 50%, e esses 20 minutos também têm que ser contados como hora extra. Isso é por dia, né? Exatamente. Então, vai ter exatamente, é por dia. Então, todo aquele período que ele trabalhou, 20 minutos, né? Com um acréscimo de 50% de caráter indenizatório e somar 20 minutos por dia também como horas extras. É que às vezes a gente vê nos processos, só fazem um pedido, né? O pedido da supressão do intervalo, do restante e não faz o pedido das horas extras. Então o trabalhador tem que saber que quando há a supressão do intervalo, ele tem direito o restante do intervalo que foi suprimido e acrescer esses 20 minutos também como horas extras. Então ele vai ter um valor bem Perfeito. Considerável para receber, dependendo do valor da remuneração desse empregado. Muito bem, doutor José Otávio Crespo. É importante a gente falar porque também são dicas para o empregador também, né? Porque às vezes o barato, a gente já falou isso aqui, barato, né? Sai caro. Sai caro lá na frente, sai muito caro. Então, por favor, fique atento aqui às dicas do doutor José Otávio Crespo. Redes sociais? Crespo Advogados. Crespo Advogados. Obrigado, doutor José Otávio. Eu que agradeço. Grande abraço.